Sou diplomado, frequentei academia, conheço geografia, sei até multiplicar. Dei 20 mangos pra tirar 3,300, 16,700, você tem que me voltar. Você tem que me voltar e 17,700. 16,700, 16,700. O que é o letramento? E quais são as relações que esse letramento vai estabelecer na alfabetização e na aquisição da primeira língua, né, da língua materna, e do numeramento em relação à matemática? Essa é a nossa discussão. Em relação ao letramento e à alfabetização, como nós já vimos no início da disciplina, lá no início do semestre, lá em agosto, o sujeito ele não nasce sabendo ler e escrever. Na verdade, ele vai adquirindo essa condição de ler, escrever, interpretar, na medida que ele vai interagindo com os pares, sendo intermediado com os alfabetizadores, professores, pais também auxiliam nessa capacidade do sujeito. Vimos também a diferença entre letrar e alfabetizar, né? O letrar é amplo, o sujeito ele já tem níveis de letramento que ele vivencia independente dele saber decodificar a língua, né? Decodificar o alfabeto. Por exemplo, quando ele vai pegar um ônibus, ele já sabe a cor do ônibus que ele vai pegar, ou o número da linha. Então é uma maneira dele estar se letrando. A alfabetização não, já é o domínio do código, ele precisa fazer a combinação das vogais e das consoantes, e para isso nós temos alguns métodos, né? Desde os sintéticos até os analíticos, nós já vimos também. Então há diferenças entre o conceito de letrar e alfabetizar. E já vimos essas diferenças na disciplina. Existe alguma diferença, professora Iracema, em relação a essa condição também de aquisição do letramento na matemática? Você pode nos falar um pouquinho sobre isso? Sim. Luciana, o que acontece na matemática é que não existe muita distinção entre o numeramento e a alfabetização matemática. Na verdade, a gente poderia colocar como sendo reflexões sinônimas, o que vocês colocam sobre letramento e o que a gente vem discutindo sobre numeramento, que a gente também chama de um letramento matemático, de uma matematização, de uma numeracia, né? Então, são reflexões semelhantes porque o que a gente tenta, na prática desses termos, é desenvolver práticas sociais de leitura e escrita no âmbito dos conceitos matemáticos. Então, tem autores que já definem a alfabetização matemática para uma leitura mais ampla de mundo, para além dos códigos numéricos, e por isso a gente usa como se fossem sinônimos: numeramento, letramento matemático, numeracia. E o numeramento ele tem esse caráter de uma prática escolar voltada para os conhecimentos matemáticos, para uma leitura de mundo que vai além da leitura dos códigos numéricos, além da quantificação, que vá para uma compreensão das relações, de relações lógicas, de relações com situações cotidianas, com fenômenos naturais. Então, a alfabetização matemática, no nosso entendimento, ela envolve a perspectiva que vocês vêm tratando o letramento. Dei 20 mangos pra tirar 3,300, 16,700, você tem que me voltar. Você tem que me voltar e 17,700. A criança já não nasce também aprendendo a contar, né, Iracema? Não. Então, de que maneira essa prática pedagógica da matemática pode ser desenvolvida na escola, que é o ambiente que nós estamos formando os nossos alunos pedagogos, né, estudantes pedagogos? Isso é uma questão interessante. Piaget, ele traz uma contribuição muito importante para a gente nessa perspectiva, porque a criança, ela desenvolve a quantificação, ela passa por estágios de desenvolvimento na compreensão do campo numérico, mas desde muito tenra idade ela precisa de ter estimulações
vivências com quantidades, com objetos, para que ela possa explorar relações de classificação, de ordenação, sequenciação, enumeração, correspondência, equivalência. Então, ao longo da educação infantil, todas as atividades que envolvem a relação da criança com objetos e que possibilita que ela faça uma articulação desses objetos, seja quantificando, ordenando, classificando, sequenciando, ela vai desenvolvendo elementos importantes para quantificar. E o que Piaget coloca nesse sentido é que ela vai desenvolvendo a conservação. E quando ela se torna conservativa, aí sim, ela não só está contando, repetindo uma sequência numérica de 1 a 9, de 10 a 20, mas ela está contando, quantificando e associando, como a gente pode estar vendo, né, nas quantidades, os 5 a objetos, a 5 objetos, a 5 referências, 5 bolinhas, né? Então, nesse momento, sim, a criança conserva, então ela dá conta de contar porque ela relaciona a quantidade que ela conta a objetos que representam essa quantidade. E é isso que a gente tenta, na nossa prática, trabalhar com os professores para que eles possam propiciar vivências para que os alunos desenvolvam a conservação de quantidade. Em relação ao ambiente alfabetizador, nós na escola e durante a disciplina de letramento e alfabetização discutimos muito sobre a produção mesmo desse material, fizemos um livrinho de história, acesso a poesias, às fábulas, a histórias em quadrinhos, eles fizeram HQs. Por que nós fizemos isso tudo? Para que a gente proporcionasse a possibilidade de montar esse ambiente alfabetizador nas escolas, né? Em espaços formais e também informais de aquisição da língua. Agora, a nossa pergunta em relação ao numeramento, à alfabetização matemática. De que maneira a gente pode montar esse ambiente alfabetizador e qual que é a proposta da disciplina para que a gente possa, ao longo desse processo, também montar esse ambiente na matemática? Bom, eu acho, Luciana, que uma questão interessante para a gente começar a pensar nesse ambiente alfabetizador é resgatar um termo muito próximo da matemática, que é o verbo matematizar, né? Porque esse verbo traz com ele a questão das ações relacionadas às capacidades que a gente trabalha com os professores e que, por consequência, a gente espera que os professores levem para suas salas de aula para desenvolver com seus alunos. Juntamente com a função social do número e todas as possibilidades de exploração que faz parte do cotidiano que rodeia a criança, é importante trazer para as atividades de sala de aula, para que eles comecem a associar não só as sequências numéricas, não só quantidades, mas as outras significações que os números também assumem, né? De representação, de classificação, de ordem, de trajeto, de estatura, medida, peso. E para dar sentido a essas funções sociais do número, a gente também tenta trazer materiais manipulativos, não só materiais pedagógicos, como também sucata, material que a gente tenta reaproveitar como embalagens, coisas que a gente possa dar uma utilidade e atrelar um significado numérico para esses objetos. Então, por exemplo, os alunos vão estudar nas unidades a importância da organização do sistema numérico. Para entender a organização do sistema numérico, nós apresentamos vários materiais. Por exemplo, um joguinho que é o troca-peças, que nada mais é do que um jogo formado por 4 fichas coloridas, né? São várias fichas
de cor azul, várias fichas de cor amarela, vermelha, verde, e a partir de uma brincadeira de troca, definida uma base ou um agrupamento, as crianças começam a ter contato com a organização por grupos. E essa organização por grupos é a base do nosso sistema de numeração decimal. No nosso sistema, a base é 10, mas no trabalho com as bases, ou troca-fichas, a gente explora as bases não decimais para que a criança possa entender a dinâmica das trocas e entender quantas ordens são possíveis à medida que a gente vai ampliando as quantidades e as bases de troca. E quando chegamos na base 10, nos agrupamentos de 10 em 10, a gente já tem um material, que é o material dourado, que elas também vão desenvolver atividades, e que esse material já vem todo estruturado com ranhuras, né, organizando as barrinhas em 10 cubinhos. Da mesma forma que 10 barrinhas formariam uma placa de 100 cubinhos. Mas para a gente chegar nessa organização de 10 em 10, a gente passa por um trabalho com fichas, agrupando em bases não decimais, 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5. A gente também usa uma subdivisão do material dourado, que é esse multibases, que são agrupamentos. Nesse caso aqui eu trouxe de 5 em 5. E ainda, voltando à questão da contagem, da quantificação, um outro joguinho que elas vão ter também contato durante o curso é a Torre de Hanoi. Por quê? Porque essa Torre de Hanoi é uma perspectiva bem interessante de quantificar, de trabalhar com as regras, de seguir uma ordenação, porque a proposta é de movimentar uma torre. No caso, essa torre está formada por 3 discos. Para movimentar essa torre, eu não posso movimentar mais do que um disco de cada vez, e nunca posso sobrepor um disco maior sobre um menor. À medida que eu vou movimentando disco a disco, eu vou contando e ao final eu movimentei a torre. E para ela resolver isso, o que vai acontecer? Ela precisa de ter uma tomada de decisão para não fazer nenhum movimento repetitivo, para que ela movimente de fato a torre com o número mínimo de movimentos necessários dos discos, seguindo a regra. Além da Torre de Hanoi, do material dourado, do jogo de troca-peças ou troca-fichas, a gente também trabalha muito com embalagens, com dados. Por quê? Porque à medida que a gente vai propondo sorteios e representações, a gente oferece a oportunidade delas identificarem quantidades e operarem com essas quantidades. E a partir dessa compreensão dos pressupostos do sistema de numeração decimal, a criança ela está apta para operar com quantidades centesimais, milesimais, sem nenhum problema, seja dividindo, multiplicando, subtraindo ou adicionando. E eu gosto muito de inverter a ordem, porque a gente não precisa de primeiro adicionar para depois subtrair, né? Até porque multiplicar nada mais é do que uma sucessividade de adições, né? Então, é por aí que a gente trabalha e organizou essa disciplina, né, de matemática, desse primeiro momento para o curso. Tem 20 mangos pra tirar 3.316 e 700, você tem que me voltar. Você tem que me voltar e 17.700. Na verdade, o que nós queremos mesmo ao final desse curso
é que nós tenhamos pedagogos capacitados, né, com possibilidade de intervenção para a aprendizagem dessas crianças aí de 7, 8, 9, 10 anos na educação básica. E para isso, qual que é a nossa proposta do curso, né? Desde a disciplina de letramento, da disciplina de metodologia matemática, teremos outras disciplinas como metodologias. Qual que é a intenção e a proposição dessa nossa disciplina? Para a alfabetização e letramento, a gente teve já o acesso a vários métodos e processos, e a gente realmente gostaria que os estudantes dominassem mesmo a maneira de ensinar, que é a nossa matéria-prima, é o ensino, né? Para que as crianças aprendessem. Ou seja, o nosso grande desafio no Brasil é que a gente tem crianças de 7, 8 anos que leem, né? Ler, escrever e fazer contas de cabeça, como diz Bartolomeu Campos Queiroz. Então, essa coisa do fazer contas de cabeça, né? Do interpretar, desse verbo matematizar que você propõe, de que maneira essas proposições podem ser desencadeadas no Metodologia Matemática 1 e no 2 também, que você vai acompanhar e nos ajudar a desenvolver lá com a equipe de matemática, Andréa Gino, Gláucia e outros professores da FAI, né, além de você. Sim. Bom, foi interessante você tocar nesse assunto, porque aí eu vou voltar numa unidade que nós focamos em jogos que trabalham as operações e jogos que a gente usou material simples, garrafinhas, tampinhas, fichinhas, sucata, né? Sucata. E aí, o que a gente quer na verdade? Que a criança opere, mas que ela opere por um entendimento das quantidades numéricas, nas mais variadas quantidades, e para isso, o que a gente foi trabalhando ao longo da disciplina é que as estratégias de cálculo mental precisam ser enfatizadas. Muitas vezes nós adultos não utilizamos muitas estratégias de cálculo mental e outras vezes intuitivamente utilizamos algumas estratégias de cálculo mental sem nem se dar conta, né? E aí no curso a gente enfatiza muito essas estratégias de cálculo mental porque elas sim vão dar uma boa referência para essas crianças no desenvolvimento dos conceitos matemáticos para avançar, não somente na parte de aritmética, quanto também na parte de geometria e de álgebra. E o que a gente quer ao longo desse curso é que os professores voltem a sentir a matemática, a vivenciar, a aprender, entender que esses conceitos que são trabalhados ao longo da disciplina vão ter a oportunidade de recriar as suas definições, os seus exemplos, os seus entendimentos dos conteúdos matemáticos da educação fundamental e que eles possam sentir o prazer nessa nova compreensão desses conceitos matemáticos para que levem para suas salas de aula uma prática mais lúdica, mais alegre, mais manipulativa e, por consequência, significativa para as crianças. É uma aprendizagem significativa que se espera, né? Sim, tanto dos professores, dos estudantes, quanto dos nossos alunos da educação básica. Né? Sim. Ok, agradeço muito a nossa interação aqui, a nossa participação e a sua dedicação, viu, professora? Obrigada. Você tem que me voltar.